Graça e paz, amados irmãos, queridos amigos. Nós vamos louvar o nome do Senhor. Nos juntarmos ao coro dos anjos e proclamarmos um louvor digno àquele que é único e que não há outro como o nosso Deus. Hino de número 9. Soberano sobre todas as coisas, e na sua luz podemos caminhar. Brilho celeste, hino de número 476 do nosso cantor cristão. Sem
graça e a paz de Cristo, amada igreja do Senhor Jesus. É o momento da palavra do nosso Deus. Você aí na sua casa, abra sua Bíblia em João capítulo 6. Nós iremos ler o versículo 63. João capítulo 6, verso 63. Diz assim a palavra do nosso Deus: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Amém? Senhor, nós graças te damos pela tua palavra, que o teu Espírito Santo fale profundamente aos nossos corações. Essa é a nossa oração que fazemos no nome de Jesus. Queridos, nós conhecemos muito bem o nosso mundo físico. Nós nascemos, crescemos, tomamos consciência da nossa existência como seres humanos. E dentro desta consciência nós observamos algumas necessidades e algumas limitações. Por exemplo, nós temos fome, precisamos de nos alimentar. Nós temos sede, precisamos de beber água. Nós temos necessidades como moradia, nós temos necessidade como aquisição de móveis e imóveis para o nosso conforto, para o nosso bem-estar. Se nós precisamos e queremos alguma coisa, nós nos esforçamos, nós trabalhamos, nós estudamos, nós procuramos angariar recursos para termos condição de realizarmos os nossos sonhos. Nós sabemos que quando nascemos, nós passamos a nos desenvolver como seres humanos, nós passamos pela infância, pela adolescência, pela juventude, fase adulta, entramos na velhice e logo falecemos em decorrência do nosso tempo limitado nesta terra. Entre nascimento e morte, nós experimentamos várias experiências, sentimentos, emoções. Nós somos construídos nesse processo de existência humana e das experiências adquiridas, aonde vai formando em nós a pessoa que nos tornamos. Estas são realidades da nossa existência humana e física. Nós temos limitações, nós não conseguimos realizar todas as coisas, fazer todas as coisas, nós não conseguimos ir além dos recursos desta terra e das capacidades intelectuais que nós temos. Estas são verdades do mundo físico. Mas quando olhamos para a palavra do nosso Deus e vemos o nosso amado Salvador, o Senhor Jesus Cristo, dizendo que há um outro mundo, há um mundo espiritual, do qual ele veio. A Bíblia diz que ele é Espírito, e esse Espírito se fez carne, e esta carne veio habitar entre nós. Ele se incorporou em forma humana, e nesta condição humana, esvaziando-se da sua glória por um limitado espaço de tempo, veio nos trazer palavras inefáveis que estavam lá no trono do nosso Deus, e veio nos revelar o caminho da salvação, e veio nos dizer que além destas realidades humanas e destas verdades que contém esse planeta, este mundo, e das limitações do ser humano, existe um mundo que transcende esse mundo físico, um mundo que está acima destas realidades humanas e físicas, um mundo espiritual. E nós, quando observamos o Senhor Jesus nos informando isso, nós vemos então que os valores não são somente valores desta terra, as realidades não são somente deste planeta, e que existe uma verdade absoluta e eterna que se encontra no trono da graça do nosso Deus, que foi revelada em Jesus Cristo, e que esse mundo espiritual, ele influencia o mundo físico e é tão real ou mais real do que
um mundo físico. E Jesus vai dizendo que entre carne e espírito, o espírito é quem vivifica. É o espírito quem dá vida. É o espírito quem dá esperança. É o espírito que traz em si verdades eternas de Deus, que geram em nós uma esperança bendita da glória. Jesus vem dizendo que nós não devemos somente trabalhar para esta terra, pensar somente nesse mundo, nos conformarmos somente com as realidades que nos cercam e que nos acometem, enquanto extraímos desta vida as experiências que constroem a nossa história. Jesus vem dizendo, existe um mundo além desse mundo, esse mundo é eterno, e nesse mundo, em Cristo, nele, nós temos essa bendita esperança eterna de estarmos guardados, amparados e sustentados pela sua graça, o seu favor imerecido. Se nós esperamos somente por esse mundo, nós somos homens desaventurados, seres humanos desaventurados, assim diz a palavra do nosso Deus. Nós que vivemos essas realidades desse mundo, nós precisamos de ter uma fé inabalável em nossos corações, de que aqui é só o começo, de que aqui nós começamos uma jornada que ela continuará na eternidade, mas ela só assim será na presença de Deus através de Jesus Cristo. Nós sabemos como o mundo físico funciona, você sabe. Mas e o mundo espiritual? Como que é a dinâmica do mundo espiritual? Nós que somos crentes em Cristo, cremos na palavra do nosso Deus, a Bíblia Sagrada, nós temos algumas respostas para entendermos como é a dinâmica do mundo espiritual. O mundo espiritual, ele se desenvolve a partir de uma devoção que nasce em nosso coração, e essa devoção é devida a Deus, o Criador, através de uma adoração que precisa ser feita em espírito e em verdade. Jesus, em João capítulo 4, verso 23, vai dizendo para aquela mulher no pé do poço de Jacó, que os verdadeiros adoradores, aqueles que querem buscar a Deus, querem invocar o nome de Deus, querem ter comunhão com Deus, irão fazer em espírito e em verdade. Ou seja, não é com o intelecto humano, com as realidades da matéria humana, que se entra na presença do Deus divino e sobrenatural, Criador do mundo e de todas as coisas, é através do Espírito. Por isso então que Ele coloca o Espírito Santo dEle em nosso espírito e nos testifica que somos filhos dEle e somos aceitos diante da presença dEle por conta desse Espírito que nos foi dado em Jesus Cristo. Então o mundo espiritual funciona através de um relacionamento espiritual, em espírito e em verdade, com o Criador de todas as coisas, no nome do seu Filho, Jesus Cristo. Este mundo espiritual, ele contém tesouros, riquezas, assim como trabalhamos para angariarmos recursos nesta terra, aonde Jesus, em Mateus capítulo 6, vai dizendo que os tesouros podem ser roubados aqui nesta terra, que pode haver a ferrugem sobre esses tesouros e que pode haver a corrupção desses tesouros aqui nesta terra. Por isso ele diz, buscai os tesouros que são dos céus, aonde não há ladrão para roubar, aonde não há ferrugem, aonde não há desgaste, porque os tesouros espirituais são eternos. E quando nós olhamos para essa verdade, nós vemos que, como na terra trabalhamos para conquistarmos recursos e bens, no céu também nós podemos angariar e conquistar recursos e bens. Por isso Jesus diz, procure os tesouros do céu. Mas o que seriam esses tesouros do céu? Ora, queridos irmãos, uma vida consagrada, uma vida dedicada, uma vida em obediência a Deus, uma vida frutífera, uma vida produtiva, uma vida na dependência, uma vida vivida com fé no coração, nas promessas da palavra do nosso Deus, é uma vida que começa a produzir frutos para a eternidade, frutos espirituais, tesouros que serão mantidos para
por toda a eternidade lá no céu, que são angariados, são trabalhados e desenvolvidos através da nossa fé em Jesus Cristo. Quando nós olhamos para o mundo espiritual, nós vemos que os nossos pensamentos devem estar lá no céu, aonde a nossa vida está escondida com Jesus Cristo. Pensai nas coisas lá do alto, aonde a vossa vida está escondida em Jesus Cristo. Ora, o agir do cristão para os tesouros espirituais de uma vida espiritual é uma vida santificada e consagrada, frutífera ao nosso Pai, ao nosso Salvador Jesus Cristo, vivendo esta vida com sinceridade, inteireza de coração, dentro de uma adoração em espírito e em verdade, e os nossos pensamentos cativos à obediência em Cristo Jesus, aí sim, lembrando que a nossa vida não será vivida somente aqui, e que nós temos uma vida que transcende a vida humana, que é a vida espiritual. E nós vemos que esta vida espiritual que nós temos em Cristo Jesus, ela também precisa ser vivida com prioridade. Mateus capítulo 6, verso 33, diz que nós devemos buscar primeiro as coisas do reino dos céus. E depois essas demais coisas, que são as coisas concernentes às nossas necessidades físicas, veste, alimento, bebida da água para desacidentar e dar condição da sobrevivência do nosso corpo físico, elas vão nos ser acrescentadas, e tantas outras coisas, porque a Bíblia diz que o Senhor nos dá muito mais além do que pedimos e pensamos. Sabe por quê? Porque Ele é um Deus amoroso, um Deus misericordioso, um Deus bondoso, um Deus cheio de graça, um Deus que ama aqueles que o buscam em espírito e em verdade, um Deus que está buscando aquele a quem possa salvar, porque Ele não quer que nenhum se perca, assim diz a palavra do nosso Deus. O nosso Deus ama a sua criação, o homem, a mulher, criado à sua imagem e semelhança. Esta prioridade precisa existir na nossa vida como crentes em Cristo Jesus. Como há realidades nesta terra, Jesus está dizendo que há também realidades espirituais e eternas no céu. E nós somos cidadãos dos céus, homens e mulheres transformados pela graça para vivermos uma vida eterna com Cristo lá na glória. Isso porque somos seres que fomos alcançados por esse evangelho redentor, e a nossa parte imaterial dessa tricotomia humana, corpo, alma e espírito, a alma e o espírito, eles são eternos a partir do momento em que são concebidos por Deus, e o ser que vem a esse mundo e passa a ser alma vivente, então a partir do seu nascimento, parte a viver uma vida eterna. E essa vida eterna, irmãos, pode ser com Cristo na glória, ou então pode ser separado da graça de Deus, vivendo no inferno. Mas quando nós olhamos estas realidades, nós vemos que esse relacionamento espiritual, este espírito que vivifica, do verso 63 de João capítulo 6, ele vem com esta verdade de que tudo aquilo que Jesus disse é espírito e vida. Ora, então o evangelho de Jesus é espírito e vida. Tudo aquilo que Jesus ministrou, falou sobre o ser, sobre o se relacionar, sobre aceitar a sua graça revelada através do seu sacrifício, são palavras de vida e são palavras que vêm do Espírito Santo de Deus. E nesta noite nós estamos num culto de oração. E o culto de oração é um culto que precisa ser realizado de forma espiritual, porque nós adentramos nas regiões espirituais através do poder da oração, que é uma ferramenta que Deus nos deu para que possamos nos relacionarmos com Ele a partir daqui desta terra e desses conceitos, limitações, valores e princípios terrenos e humanos. Quando nós oramos a Deus, preste atenção, nós lançamos mão de uma ferramenta espiritual que rompe
todas as barreiras humanas, físicas, todas as impossibilidades humanas, porque a nossa oração chega diante do trono da graça, no nome de Jesus Cristo, que é o autor da vida, o autor e consumador da nossa fé, aleluia! E aí nós podemos romper, nós podemos vencer, nós podemos até viver impossibilidades humanas por conta da possibilidade divina de Deus em interferir ao nosso favor, porque Deus pode todas as coisas, aleluia! E esse poder nós temos na oração. E nós estamos em um culto de oração nesta noite. E nós vamos orar após essa mensagem, para que Deus abençoe a sua vida, fortaleça a sua vida e a vida da sua família, lhe dê condição de ter fome e sede pela pessoa de Deus, da sua palavra, e que lhe dê prazer de estar na presença dEle, porque não há nada melhor do que estar na presença do nosso Deus, e não há presente maior do que o próprio Deus derramando graça sobre as nossas vidas. O mundo espiritual, Deus rasgando os céus e derramando graça, unção do Espírito, interferindo nas impossibilidades humanas e nos abençoando de forma abundante. Este é o poder que a oração tem. A oração move a mão de Deus. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. E por isso, você que nos ouve nesta noite, eu quero dizer para você que o Espírito Santo de Deus tem prazer quando você dobra os seus joelhos e clama ao Senhor no nome de Jesus, pela sua vida, pela vida da sua família, pela nação brasileira, pelo mundo, por aqueles que são necessitados e carecem de uma intervenção divina. Você, através da oração e com a fé de Deus no seu coração, pode sim interferir nas realidades que nós estamos inseridos. Por isso nós estamos aqui na igreja, orando, clamando, buscando no nome de Jesus as respostas para as nossas necessidades, repreendendo toda praga, toda enfermidade, repreendendo todo vírus, pedindo que a cobertura do sangue do Cordeiro Jesus seja derramada abundantemente sobre as nossas vidas e nos proteja. Quando nós oramos com fé, nós sabemos que Deus pode resolver os nossos problemas, interferir nas nossas misérias, curar as nossas enfermidades e mudar a nossa história. Esta é a palavra do nosso Deus. Por isso que Jesus está dizendo e nos alertando que o Espírito é quem vivifica. O Espírito do nosso Deus tem o poder de interferir em todas as realidades desta terra. Ora, se Ele pode todas as coisas, iremos e continuaremos clamando no nome de Jesus, para que a interferência do mundo espiritual nos alcance e Ele nos abençoe com a sua graça, amor, misericórdia e poder, para que possamos testemunhar da sua glória e testemunhar das suas misericórdias derramadas sobre nós como povo de Deus. Por isso, nesta noite, eu peço que você curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Nós vamos entrar agora em um momento de oração e nós vamos clamar a Deus, para que Deus nos fortaleça, nos edifique, encha o nosso coração de vida e do Espírito Santo dele. O Espírito do Senhor não é dado por medida. E por isso nós vamos clamar agora, para que o Senhor nos abençoe. Pai, nós estamos nesta noite, neste culto de oração, e nós oramos não no nosso nome, nós oramos no nome do Senhor Jesus, o Rei da Glória. Aquele que pode todas as coisas, aquele que interfere na matéria, no mundo físico, aquele quem está nos dizendo que o Espírito é quem vivifica. A palavra do nosso Deus é Espírito e verdade. Senhor, os nossos olhos não estão postos na condição do homem. Os nossos olhos não estão postos nas ofertas desta terra, nas possibilidades desse mundo. Os nossos olhos, a nossa fé, o nosso coração está firmado no trono da graça, da onde vem o real poder, o poder do Criador, do dono da vida, daquele que pode repreender todo vírus, toda enfermidade, toda doença, porque Ele é a vida e a abundância em Jesus Cristo. Por isso, em nome de Jesus, nós repreendemos toda enfermidade, toda virulência,
toda peste. Senhor, cubra a tua igreja, cubra o teu povo, cubra aqueles que clamam em nome de Jesus, para que sejam protegidos, para que sejam abençoados, para que prosperem, porque nós não estamos em crise, nós estamos em Cristo Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Nós repreendemos todo o mal sobre a nação brasileira. Senhor, vai abençoando do presidente da República até o vereador da menor cidade do Estado brasileiro. Que o Senhor, ó Pai, derrame graça, que a justiça e a verdade do Senhor alcance os governos, o executivo, o legislativo, ó Deus, o judiciário. Em nome de Jesus, abençoe, ó Pai, e traga justiça sobre a casa, a Câmara dos Deputados, sobre o Senado. Pai Santo, que todos os ministros, ó Pai, do governo sejam orientados e direcionados pelo Espírito Santo do Senhor. Nós repreendemos todo mal, toda arma forjada, ó Pai, contra o Brasil, contra a igreja brasileira, que seja destruída e anulada no nome de Jesus Cristo. Que a liberalidade do céu, do mundo espiritual, do trono da graça do nosso Deus, que, ó Senhor, a justiça e verdade seja derramada sobre nós, igreja do Senhor Jesus Cristo. Se há alguém desanimado, se há alguém entristecido, se há alguém enfraquecido, se há alguém, ó Pai, desprovido, Senhor, de visão espiritual, que o Senhor entre com providência divina agora, no nome de Jesus Cristo, e que o Espírito da vida do nosso amado Salvador, o Senhor Jesus, entre nos corações, na alma e no espírito de cada irmão e irmã que nos ouve nesta hora. Abençoe abundantemente, Senhor, traga livramento, traga, ó Pai, o espírito de cura sobre os teus filhos, que a bênção do Senhor seja derramada abundantemente sobre as nossas vidas. Nós repreendemos todo o mal e nós oramos clamando pela restauração do Senhor sobre a Igreja Batista Esperança, sobre, ó Pai, o povo brasileiro, sobre os 4 cantos do planeta Terra, que a unção do Senhor, o Espírito de vida do nosso Deus, o Criador de todas as coisas, seja abundantemente derramado sobre o planeta Terra. Nós, como igreja, clamamos, intercedemos e oramos, porque cremos que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Por isso a igreja continua orando, clamando, dando graças ao Senhor, porque o Senhor faz muito mais além daquilo que pedimos e pensamos. E nessa fé, nós abençoamos o teu povo, no nome do Senhor Jesus. Amém. Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe, minha irmã. No nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Nossa esperança está no Senhor. A nossa fé e o nosso amor estão firmados no nosso Deus. Amém. Hino de número 366, o cantor cristão. Firmeza. Graça
Assim que o seu clarim soar, irei com ele me encontrar e gozarei da redenção com todos que no céu estão. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. A nossa fé, a nossa esperança está firmada no Senhor. Vamos orar para encerrarmos o nosso culto de oração nessa noite. Pai, Rei da Glória, amado das nossas almas, que a nossa fé, a nossa esperança esteja totalmente depositada sobre a rocha inabalável que é Jesus Cristo, o nosso amado Salvador. Consola, conforta, abençoa os nossos irmãos, abençoa, Pai, abundantemente a Igreja Batista Esperança, no nome de Jesus. Que o amor do nosso Deus, a graça do nosso amado Salvador, Jesus Cristo, e as doces consolações do Espírito Santo sejam abundantemente derramadas sobre a sua vida, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe. Amém.